Boa noite, gente. Vamos dar início à nossa audiência pública. Peço silêncio e atenção dos participantes. São 18 horas e 8 minutos. Dessa forma, a gente dá início à audiência pública, conforme definido em reunião do CODUAV, no dia 10 de abril de 2019, para a alteração dos artigos 122 e 123 da Lei 5907 de 2014, que é o nosso Plano Diretor Municipal. Tá? Nós vamos fazer duas chamadas, uma agora, daqui 20 minutos a gente faz a outra para já dar sequência na nossa audiência. Enquanto isso, eu vou compor a mesa e para isso eu vou, conforme foi estabelecido no regulamento, chamar duas pessoas do Conselho, do CODUAV, e uma pessoa da sociedade civil. Então eu convido para subir a Eliette, que faz parte tanto do Conselho do CODUAV quanto do CONVEMA, Conselho do Meio Ambiente. E eu convido também o César, da Sabesp, para fazer parte, que também é conselheiro do CODUAV. Da sociedade civil, eu aproveito para convidar o seu Lima a compor. Chamei, sim, ele não quiser.
Queria primeiro agradecer a presença e a composição aqui da mesa dos vereadores Carlinhos Trindade, Anselmo Martins, Rogério do Açougue e o vereador Rato também. Obrigado pela presença. E a todos os presentes aqui também, nessa noite fria de Ribeirão Pires aí. Obrigado por participarem e engrandecer o nosso evento. Aproveito para fazer a segunda chamada. Dessa forma, dar sequência aí nossa audiência. Eu gostaria de deixar claro que o regulamento para a realização da audiência pública foi aprovado e deliberado junto ao Conselho de Habitação Poduap, em reunião realizada no dia 10/4/2019. Eu gostaria de passar para vocês as informações mais relevantes do regulamento, para que todos tenham conhecimento. Todas as demais informações e o regulamento na íntegra está juntado ao processo 2572 de 2019, que está falando a respeito dessa audiência. Então, o objetivo da audiência é dar amplo debate da necessidade da alteração dos artigos 122 e 123 do Plano Diretor Municipal, prestar esclarecimentos à população e permitir a manifestação dos interessados. Tá? Lembrando que hoje nós vamos apenas falar sobre o artigo 122 e 123 do Plano Diretor. A audiência terá um limite de duração de 1h30. Para manifestações orais, deverá de ser feito o credenciamento, que está com a Débora, que se encontra à direita de vocês, onde será concedido o tempo máximo de 2 minutos para a manifestação oral referente ao tema objeto da audiência. A ordem que nós vamos seguir vai ser a ordem de credenciamento junto à Débora. Caso seja utilizado o tempo para manifestação de assuntos não pertinentes ao tema da audiência, o microfone será cortado e a participação será cancelada. Tá? Nós vamos dar oportunidade para todo mundo falar, para todos, quem quiser falar, mas a respeito do assunto da audiência. Tá? Será fornecido também fichas para a elaboração de perguntas, que serão respondidas após as manifestações. Tá? O resultado da audiência será publicado nos meios de comunicação da cidade e será enviado à Câmara Municipal proposta de lei com as devidas alterações, caso assim se faça. A audiência está sendo gravada por meios eletrônicos. É isso aí. Só queria mencionar que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E Ribeirão Pires tem tudo a ver com o meio ambiente aí, então só queria citar isso aí para todos terem essa consciência ambiental aqui em Ribeirão Pires. Né? Nós somos uma cidade produtora de água, nós temos essa consciência, né? O poder público que está aí, e a gente está aqui para fazer justamente cumprir as leis, tanto do meio ambiente como nossas leis da cidade aí. Tá? Uma questão de ordem do regimento interno do setor do direito, está claro, manifestação oral, eu sou o Joel, tá gente? Joel do Centro Escola Popular, do bairro Pilar Velho. Manifestação oral em relação ao debate a qualquer tempo, é isso? Não, nós vamos dar um tempo para poder fazer o debate. Sim, mas aí vamos escrever quando eu tiver dúvida, quando precisar esclarecer alguma coisa. Sim. Então não é a qualquer tempo, é isso? Pode ser, mas nós vamos depois encerrar isso aí para... Como assim encerrar? Mas aí começou a reunião? Não vou encerrar agora, pelo amor de Deus, né? Já está aberto. Por favor, nós vamos seguir uma ordem aqui para poder acontecer. Então, se você quiser se manifestar, manifestação, por favor. Quero saber. Em relação a perguntas e dúvidas, você vai a qualquer tempo, você pode estar preenchendo a ficha de... Não vou preencher. E nós vamos... Se a inscrição para fazer um debate sobre o tema até qualquer tempo ou não. Nós temos o tempo que nós vamos estar limitados dentro do tempo. Então... Isso. Nós temos a... Pode ser também uma hora. Isso aí. Que depois a gente deixa para responder as perguntas e finalizar. Ok? Foi respondido?
contínuo. Aí vai na nota. Pessoal, então eu vou chamar a arquiteta Silmara. A Eliette, membro do conselho, o Doado está pedindo a palavra. Passo a ela a palavra. Assim, questão de ordem. Só um minuto, só algumas palavras. Meu nome é Eliette Vieira, eu sou diretora da Associação Comercial de Ribeirão Pires. Minha cadeira no Conselho de Habitação pela Associação Comercial. Nós entendemos que hoje aqui é um trabalho, ou seja, é a finalização de um trabalho, porque nós estamos há 2 anos discutindo nos 2 conselhos quais são as nossas dificuldades para que nós possamos nos desenvolver dentro da legislação ambiental, cumprindo as normas, como uma cidade sustentável, atualizando as nossas leis, colocando então para vigorar tudo que foi decidido na lei da Bacia Billings e na lei do Paiaçupeba. E quando nós fizemos esse debate, nós fizemos com a sociedade civil e a prefeitura juntos, chegamos a um texto no qual tivemos uma dificuldade de implantar essa modernização da lei por conta desses 2 artigos do plano diretor que de alguma forma estavam contrários à legislação que foi aprovada. Então essa audiência pública hoje, ela está aqui para que vocês possam refletir sobre a alteração desses dois artigos e que a gente possa já concluir essa minuta da nova lei de parcelamento do solo. Porque nós temos, essa é a primeira lei que nós vamos modernizar, a de parcelamento. Depois nós vamos enfrentar as demais, que é de uso de ocupação do solo, de regularização das construções, enfim. É um trabalho bem amplo, né? E que já faz bastante tempo que está sendo feito. Só isso que eu queria pedir a colaboração de todos, para que possamos ser breves, porque hoje é a audiência pública para apresentar para vocês um trabalho já feito há 2 anos. Né? Nós não começamos a fazer esse trabalho hoje. Obrigada, uma boa audiência a todos. Então, gente, a questão de ordem é o seguinte, é bem simples. Muitos municípios vêm para cá, e às vezes não participam por uma questão de tempo, de trabalho, nos conselhos é no horário que às vezes a pessoa não pode participar. E é uma discussão um pouco técnica, vocês devem perceber isso. Então é importante antes do início do debate, que o conselho, ou o presidente da mesa, pudesse fazer ela até começou a fazer já, Eliette, fazer um histórico, né? Todo o processo de discussão dos conselhos, né? Quais são os objetivos para essa discussão de hoje, para que todos tenham assim, um igualamento, uma perspectiva de entender o que está se passando, o que acontece, para que a nossa não tenha uma qualidade. A arquiteta Silmara vai fazer a apresentação de todo o trabalho que a gente fez em cima desse. É que a presidência não colocou qual seria a ordem, então estou falando de sem ordem. Então, se a presidência tivesse colocado que ia acontecer esse processo, eu teria aberto a boca, né, gente? Vamos lá, gente, vamos lá. Tá? Vamos lá. A Silmara vai explicar o que a gente fez, o que a gente pretende, com a nossa pretensão nessa alteração. Tá? Nesse meio tempo, vocês vão se cadastrando para poder fazer a manifestação oral, por favor, enquanto ela vai explicando. E após isso também. Aí a gente já entra na manifestação oral de quem estiver cadastrado. Esta é a ordem, tá? Se alguém não entendeu. Após a manifestação oral, nós vamos ter 1 hora para isso, nós vamos estar respondendo as perguntas que surgirem aí, as dúvidas que surgirem. Tá ok? Alguma dúvida? Vamos chamar. Boa noite a todos. Gente, a gente está aqui hoje para discutir 2 pontos, 2 artigos que conflitam um pouco com todas as normas e até, inclusive, até de difícil interpretação o motivo desses 2 artigos na lei, que foi colocado em 2014. Passa para mim, né? Vamos aos 2 artigos. Bom, primeiro vamos explicar um pouquinho o que é condomínio. Tá? Para a gente poder entender os 2 artigos, a gente tem que ir primeiro ao pé da palavra.
unidades autônomas, edificadas, formando um todo indivisível, inseparável e unitário, com direitos comuns e privados e destinados ao fim residencial ou não. Tipologias, tipos de condomínio que existem. A gente tem o condomínios edilícios, que podem ser vertical, horizontal ou misto, e tem os condomínios de lotes. Então, quer ficar bem claro que nós estamos falando de condomínio, nós não estamos falando de loteamento. A diferença de um condomínio é que todos têm direitos e deveres, funciona que nem um prédio de um apartamento. Aliás, o edifício de apartamento tem a sua convenção de condomínio, e o condomínio, que não deixa de ser, que é um condomínio onde cada um tem o seu dever e sua obrigação de atender. No condomínio funciona do mesmo jeito. É muito interessante a figura do condomínio, porque a nível de ocupação do solo, você consegue ter uma preservação da área vegetada, da área permeável, separada. Você consegue garantir muito mais essas áreas do que quando você faz no próprio lote. Eu acho que aqui, se todos nós pensarmos, a nossa casa, a maior parte de nós aqui não tem uma área permeável obrigatória em lei e a área florestária que deveria ter. Agora, num condomínio, quando o conjunto de pessoas tem a responsabilidade de zelar para essas áreas são garantidas. Então, por isso nós estamos falando de condomínio. Passa para mim os dois artigos que a gente vai discutir agora. O artigo 122. O artigo 122, ele fala: na sub-área de ocupação urbana consolidada, a SUCT, na sub-área de ocupação controlada, somente serão permitidos condomínios em terreno com área máxima de 10 mil metros quadrados e a fração ideal de 250, devendo obrigatoriamente para ocupação residencial ou mistas em terrenos com áreas superiores a esses limites ser objeto de parcelamento. Olha que coisa mais equivocada, uma própria lei mandando a gente desmembrar. Tá? Ela está forçando as pessoas a desmembrar. Outro ponto, a gente vai até falar lá na frente o porquê que talvez foi colocado isso na lei. Eu acho que todo mundo, a maior parte aqui sabe que Ribeirão, como o Rogério expôs, é uma área 100% mananciais. Conforme o Grupo de Apoio a Projetos Habitacionais GRAPROAB do Governo do Estado de São Paulo, no município de área de proteção dos mananciais, empreendimentos menores, maiores que 10 mil metros, obrigatoriamente tem que ser aprovado pelo governo do estado. Então, o que se entende? Que colocaram esse limite de 10 mil metros, para quê? Para fazer a pessoa a desmembrar o terreno e, consequentemente, não fazer aprovação estadual. Tá? É um ponto que a gente questiona: por que obrigar o empreendedor, ou seja quem for, a desmembrar um terreno? E aqui no 123, ele só altera a área, passando para 60, para terrenos de condomínios com áreas máximas de 60 mil metros quadrados. Aqui eu vou mais ou menos explicar bem rapidamente o que seriam essas duas áreas. O artigo 122 são as áreas consolidadas onde a gente está, áreas servidas com todas as infraestruturas, rede de água, rede de esgoto, iluminação, pavimentação, então são áreas consolidadas. E as áreas baixas da cidade são as áreas que não são servidas com todos esses serviços. Hoje a gente tem o bairro Represa, então o que está falando aqui? Desmembra, pega aqueles terrenos no bairro Represa lá de 200 mil metros e desmembra, enche de muro lá, as áreas florestadas vão ficar tudo divididas, todas picadas, tá? E é isso que essa lei está dizendo. A gente não consegue entender por que, se alguém que participou dessa audiência pública em 2014 souber para a gente esclarecer o motivo desses dois artigos, a gente também até agora não entendeu. E o que está acontecendo? Eles proíbem, de fato, condomínios em terrenos maiores que esses. Tá? Então, é uma dúvida da gente. Aqui a gente está... É isso que os artigos estão falando. Aqui a gente pegou um exemplo de uma área de 17 mil metros e o que a lei está falando? Você tem que desmembrar, você tem que fazer isso aqui. Ou seja, eu vou fazer um muro aqui, um muro aqui, um muro aqui e vou cercar a cidade mais ainda e vou murar a cidade. Então, é isso que a lei está fazendo. Falando, desmembra. De vez de você fazer um condomínio só, numa área de 17 mil metros, ela está falando assim, não, faz dois. Faz dois, simplesmente faz dois. É isso que a lei, ela está mandando fazer isso, desmembrar o terreno. Passa o próximo. Aqui, é mais ou menos isso que eu estou falando. É um condomínio onde eu tenho um muro no meio, eu vou ter
Então, consequentemente, porque o número de unidades eu não vou alterar. Tanto faz para 17 mil ou para 10 mil metros, ela, proporcionalmente é a mesma unidade que eu vou ter. Então, desmembrando ou não, o número de casas que vai ter é o mesmo. Tá? Então, não tem alteração. Passo o próximo. Aqui está mostrando o que a resultante de área verde, nesse tipo de empreendimento que a lei está mandando a gente fazer, que você diminui a área verde. Tá? Passo o próximo. Pode passar. Aqui, a proposta que os conselhos tiraram para fazer para a alteração é o seguinte: dá uma nova redação ao artigo 122. O artigo 102 passa a ter a seguinte: os condomínios somente serão permitidos de acordo com os parâmetros urbanísticos estabelecidos nas leis específicas para cada macrozona de proteção e recuperação ambiental de Ribeirão Pires, tá? A 00PA, que é de acordo com o plano diretor. E o 123, a proposta é de revogar. Tá? Continuando. Com a revogação, veja, não muda quase nada, mas a gente tem um ganho de área verde, diminui o tamanho de rua, aquela outra que seria uma portaria pode ser um equipamento comunitário. Então, o empreendimento ele ganha área verde aqui, área verde aqui, ele tem uma opção. A gente pegou o mesmo empreendimento, só trabalhou com o desenho, para mostrar, só um desenho ilustrativo. Aqui, a amostra das duas áreas verdes, tá? Essa daqui é com a proposta que está na lei, e aqui com a nova alteração, onde a gente mostra o ganho de área verde, dá para ser notado aqui nas divisas laterais, ó, tá? Que diminuiu aqui em virtude de ter que fazer duas ruas aqui. Aqui com uma rua só, o empreendimento ganha áreas verdes, tá? E pode ver que o número de unidades não se altera. Vai um pouquinho, deixa eu apresentar para Só uma vocês. pergunta importante. Ali tem 7 bloquinhos. São 7 unidades regulatórias. Não, isso é só ilustrativo. É ilustrativo, é desenho só ilustrativo, tá? Então, um ponto aqui para mostrar, que a gente quer mostrar, deixar bem claro. Das competências, de acordo com o GRAPUAB, Decreto Estadual 52053 de 2007, caberá ao GRAPUAB analisar e deliberar sobre os seguintes projetos de parcelamento dos solos, núcleos habitacionais urbanos a serem implantados: condomínios horizontais, verticais, mistos, localizados em áreas especialmente protegidas pela legislação ambiental, com área de terreno igual ou superior a 10 mil metros. Ou seja, a gente alterando a lei, a gente respeita muito mais a norma estadual, que vai falar todo empreendimento. A gente garante que todo empreendimento acima de 10 mil metros vai ter uma aprovação estadual. De acordo com a lei da BILIX, que também foi remetida ao plano diretor, que está igual, está falando da competência para licenciar, pode ser exercido pelo município. Em empreendimentos de uso não residencial, que pode ser um condomínio industrial ou comercial, tá? Não residencial com área inferior a 10 mil metros. Ou seja, o município, a lei estadual já dá o poder do município licenciar empreendimentos com terrenos menores que 10 mil metros, como o Estado também. E para empreendimentos residenciais com área inferior a 20 mil metros de área construída. Aqui nós não estamos falando mais de área de terreno, nós estamos falando de construção. Ou seja, se eu tiver um terreno de 10 mil metros que tenha 9 mil metros, que tenha 23 mil metros quadrados, não cabe ao município licenciar, porque eu estou falando de área construída. A lei do Taiaçupeba, que a gente aplica ela na região de Ouro Fino, está falando que empreendimentos, condomínios industriais, a gente pode também licenciar até 10 mil metros quadrados. Empreendimentos para uso residencial, até 2 mil metros de área construída. Tá? Nesse caso, o licenciamento fala em área construída, não fala em tamanho de terreno. Só o GRAPUAB que fala em tamanho de terreno. Próximo. Pode passar. Bom, a nota é isso. A proposta ela não altera o número de unidades permitidas, não altera as áreas permeáveis e florestadas, não altera as áreas obrigatórias a ser doadas ao poder público, não altera as normas de licenciamento e
não altera os equipamentos e as infraestruturas obrigatórias. Ou seja, essa proposta ela não altera a legislação nenhuma. Realmente ela só tira uma restrição que está restringindo que o município de Ribeirão Pires hoje tem que desmembrar um terreno para fazer um condomínio se o terreno estiver de cima de 10 mil metros ou de 60 mil metros. É só isso que a gente está fazendo, tirando essa restrição. Porque as normas edilícias, urbanísticas e ambientais, elas vão continuar existindo do mesmo jeito. As obrigações de se fazer, de tudo fazer. Tá? Então, a proposta é essa do município. Pode passar a próxima. Tá? Proposta de soluções pode caminhar para a FEDOAME e a gente agradece a todos. Gente, era só 2 artigos, então é uma apresentação simples, tá? E a gente abre todos. Tá? É isso. Um abraço. Obrigado, Silmar. Gostaria de agradecer a presença do vereador de Marco, Danilo, né? Nosso amigo Amauri. Obrigado. Luke, gostaria que você desse uma palavrinha para a gente também a respeito de condomínio dessas áreas aí, dessa alteração dos artigos. Boa tarde, meu nome é Luque, eu sou do Cartel de Registro de Imóveis e vim hoje bem interessado no resultado dessa audiência, porque passamos por um momento aí crucial para o desenvolvimento da cidade. As pessoas com quem eu converso, em geral, enxergam um potencial na cidade bem interessante para condomínios. E a legislação tal qual é hoje, ela inviabiliza bastante. Condomínios, da forma como a gente pensa, eles serão organizados e feitos de uma forma que preserve bastante o meio ambiente, né? A parte construída, ela fica restrita a uma área, e aí, pela legislação, você tem que manter uma área vegetada bastante grande. Ou seja, condomínio é bem interessante para a cidade e não devasta mais do que o outro tipo de construção. A legislação tal qual é hoje, de fato, ao limitar as áreas a 10 mil metros quadrados em sub-sub, complica bastante. Em 60 mil metros em SBD. E eu queria colocar uma outra leitura a respeito da legislação tal qual é hoje. Né? O que se pretende com esse tipo com essa limitação? E é uma coisa que o município ele pode preservar, mas de uma outra forma. Quando a lei fala que são condomínios de até 10 mil metros quadrados, é num pensamento que ele procura evitar bolsões. Né? Se você faz condomínio muito, muito, muito grande em áreas centrais, o que acontece? O trânsito não flui. Né? Mas a gente tem que pensar, mas o que acontece? Pior do que a lei obriga hoje? Quando a área for muito grande, então você parcela. Só que a Silmara trouxe a leitura do empreendedor. O empreendedor não vai ter uma área de 30 mil metros e vai fazer loteamento. O empreendedor tem uma área de 30 mil metros, vai dividir em 3 e vai fazer 3 condomínios. É assim que o empreendedor vai fazer. Então vai complicar mais. Né? Ele vai se adequar à lei, mas vai ter um resultado pior. Em vez de fazer um condomínio mais bem feito com 30 mil metros, ele faz 3 pequenos condomínios de 10 mil metros e a taxa condominial vai ser mais alta, vai ter que ter 3 portarias e é uma fantasia. Né? Porque na verdade ele queria fazer um condomínio só e acaba tendo que fazer 3. E outra, em vez de levar para o DACROAB, que tem uma aprovação de excelência, né? uma aprovação lá que é gente de alto nível, Eletropaulo, CETEC, não sei o quê, fazendo com que se reduza sempre 10 mil metros, acaba que fica uma aprovação local. Né? E o que eu acho que é interessante é que os empreendedores tenham um olhar de empreendedor mesmo, que faça
um empreendimento de alto nível, de excelência, né? E com o viés da cidade. O viés da cidade é um local de preservação ambiental, um local de deixar permeabilidade. Felizmente, os empreendedores que visitam o cartório estão com essa visão, né? E os projetos são bonitos, os projetos têm área verde, e é isso. A gente tem que fazer com que o empreendedor enxergue a vantagem de Ribeirão Pires. A vantagem de Ribeirão Pires é ser um oásis verde, é ter jardim, é ter área verde. É essa diferença de Ribeirão Pires, é isso que atrairia pessoas para morarem aqui. Condomínio pode ser não residencial, mas a gente carece muito de condomínios residenciais. Então, me parece que essa alteração vem em boa hora. E pensando mais, quando a gente pensa na formação de bolsões, a gente pensa que seria um condomínio só que faria as pessoas desviarem, mas esse condomínio só estaria sendo feito numa gleba. Quando a gente pensa que é uma gleba, ela já é daquele jeito, não tem via interna dela, não está transformando áreas onde havia vias em áreas fechadas. Não, ela já é fechada. Então, a gente não está criando um fechamento nenhum. Então, me parece que é bem interessante tirar a limitação e deixar com que os órgãos públicos, dentro das diretrizes do plano diretor, dentro das diretrizes da lei da Billings, com esse pensamento assim, para o bom desenvolvimento urbanístico da cidade, para o bom desenvolvimento ambiental da cidade, a prefeitura trace diretrizes interessantes para que os empreendedores sigam essas diretrizes. Isso é feito, né, para fazer qualquer empreendimento, e assim a cidade saia ganhando. Eu vejo que há um comprometimento da Secretaria do Meio Ambiente nesse sentido, então me parece que haveria diretrizes sérias, haveria diretrizes assim, que valorizariam o meio ambiente, com certeza. E em cima dessa vitória, precisamos também correr atrás de uma outra limitação muito séria com relação aos condomínios, que está prevista numa lei municipal que faz com que os empreendedores, né, de condomínios tenham que doar para a prefeitura 35%. Essa não. Não é. Desculpa. Vamos lá. Então, mostra. Lei 6766. Pode abrir aí. Não está escrito isso. Lei 4591. Não está escrito isso. Código Civil não está escrito isso. Então é o seguinte. Não há essa legislação federal. A legislação federal prevê uma doação, no caso de parcelamento do solo. Isso é loteamento. Nós aqui estamos tratando de condomínio. Condomínio é outra história. Condomínio é área particular. Entendeu? É diferente. Então, nesses casos de condomínio, exigir 35% me parece inconstitucional e confiscatório. E não há previsão federal. Então, estamos caminhando num bom sentido e a minha opinião técnica é que haja apoio. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Agora eu... Então vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Vejo que teve uma fala de apresentação, né, da questão, uma fala técnica também, representante defendendo a alteração, uma fala agora do cartório também defendendo a alteração. Eu gostaria de submeter a aprovação de Vossa Excelência uma fala também da Santa Civil para fazer uma discussão sobre esse assunto, uma fala na tribuna. Eu vou chamar o senhor Lima agora para falar. Isso. Por favor. Só para deixar bem claro, primeiro nós não estamos brincando aqui. É uma vitória da sociedade civil exigir essa audiência pública. Porque antes era tratado no pé do ouvido do prefeito, os amigos dele, depois vinha para a Câmara, de última hora, a Câmara nem sabia o que estava aprovando. Então é uma vitória ter audiência pública e ter essa discussão. Então
essa alteração no plano diretor? Porque o plano diretor de 2004 estava bloqueado na justiça, porque não existia a lei da BIM. No dia que foi aprovada a lei da BIM, em setembro de 2009, nós recorremos ao Ministério Público para obrigar o prefeito a chamar as audiências públicas para adaptar o nosso plano diretor à lei da BIM, para a gente poder cobrar o disciplinamento do crescimento da cidade. Então a sociedade civil é muito responsável, sim, desde aquela época. Quem não era responsável era quem estava na prefeitura e não aparecia nas audiências. Não podia dar palpite. Foram feitas 11 audiências públicas nessa época. Depois teve a revisão do plano diretor em 2014, que é obrigatória fazer a revisão. Foi mais 8 audiências públicas e ninguém falou nada. Essa discussão ficou amortecida. Agora chega numa hora, nós concordamos absolutamente isso. Ribeirão Pires tem uma tradição de produzir água. Nós não vamos criar indústria aqui, nós não vamos criar emprego na indústria aqui. É uma ilusão, porque nós abastecemos o resto de São Paulo, São Bernardo do Campo. É uma restrição que nós temos, que é muito positiva. Nós nos orgulhamos disso. Nós produzimos água. Agora, tem forma, sim, de manter essa produção do água. Primeiro porque a lei garante, a lei 12.183, garante que 20%, mais ou menos, do que a CEPESP arrecada dos grandes produtores de água, tinha que ser repassado para o município. Aí a prefeitura, todas as administrações, nunca foram atrás desse dinheiro. Está depositado no Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Quem usa? São Bernardo e Santander, que já fizeram estudo de produção, quanto produzem, e pega esse dinheiro e aplica na conservação ambiental, para preservar, porque é a nossa riqueza. Nós produzimos água e a cidade tem que ser beneficiada com isso. Se a gente já começar a abrir, sabe o que vai acontecer? Impermeabilização do solo. Essa discussão do plano diretor foi feita, quem teve condições deu palpite, sim. As alterações que estão sendo propostas, né? A simples supressão, para nós, é muito ruim, porque Ribeirão Pires é constituída de 3 bacias hidrográficas. Então, são 3 leis específicas. Quando você vai pedir uma autorização na prefeitura, o fiscal tem que ler 3 leis para te dar opinião. Qual lei que ele vai prevalecer? A lei do bolso. Infelizmente, é corrupção que existe. Não é aqui, existe em todo lugar. Todo mundo vê a história do Brasil. Mas então não é privilégio, mas existe e tem que ser tocado. Qual que é o nosso objetivo? Vamos fazer o plano diretor que contemple as 3 leis para a sociedade civil poder também começar a cobrar a aplicação do crescimento ordenado da cidade com a preservação da nossa capacidade de produzir água. Então a alteração que está sendo proposta, da forma que ela veio, a simples supressão, vai simplesmente jogar na mão da fiscalização a decisão. Nós insistimos, tem que se, no mínimo, preservar o que está na lei da BIM, que é a lei estadual. E a lei estadual, como já foi mostrado, é bem claro. A única diferença que tem, aí pode ser um erro de redação, uma vacilação de quem escreveu. Na nossa lei, fala 10.000 metros máximo de área do condomínio. A lei estadual, a lei da BIM, que nós temos que obedecer, fala 20.000 metros de área construída. É diferente, porque pode ser uma área maior, mas só pode ser utilizada 20.000 metros. É uma discussão técnica, mas é importante para a cidade. Simplesmente retirar os artigos do nosso plano diretor vai facilitar a proliferação desse tipo de condomínio. Né? Como o rapaz do cartório falou, ele nunca veio numa audiência pública falar nada disso. Né? Agora que ele veio falar. Nós sempre exigimos quais são os critérios que são usados aqui para Ribeirão Pires.
nunca participou. Agora vem defender a proposta que interessa a quem quer fazer especulação imobiliária. Quantas áreas com mais de 10 mil metros nós temos na região central da cidade, na zona urbana controlada ou consolidada? 3 ou 4, Pipivel, Picorex, Adianda, são 3 ou 4 empreendimentos. Então eles querem mudar a lei para beneficiar 3 ou 4 empreendimentos. Então isso que é a discussão rica. Vamos fazer sim qualquer alteração que for preciso para beneficiar a cidade. Mas tem que ver sim quais os interesses de quem está defendendo aqui. Não vem com essa de que tudo que foi feito errado, aquela velha história, o outro prefeito já foi, está enterrado aí, não interessa mais o que ele fez. O que vale para a cidade é o que está na lei. Se for preciso mudar, vamos mudar. Mas não com esse argumento de que tudo que foi feito antes está errado. Porque esse argumento é falacioso, tendencioso e só para beneficiar a especulação imobiliária. Ninguém provou a demonstração que a Silmara fez é uma ilusão de ótica de como é feita. A lei não obriga a parcelar. A lei fala que se tiver mais de 10 mil metros, teria que ser feito o desmembramento. Né? Então a lei não obriga. A lei fala, você quer fazer um empreendimento maior? Parcela, porque é dentro da capacidade da cidade de manter a sua produção de água. A lei está diferente da lei estadual, então vamos adaptar a lei. Agora, simplesmente retirar é largar na mão da especulação imobiliária, determinar os rumos do crescimento urbano da cidade. E isso vai tirar a nossa galinha de ouro, que é produzir água. Ninguém vem com essa história que eu vou vender condomínio aí porque nós estamos na beira do Rodoanel. Todo mundo lembra da discussão do Rodoanel, né? Vamos deixar eu passar o Rodoanel aqui, porque daí a cidade vai ser uma maravilha. Nem a compensação ambiental das áreas destruídas pelo Rodoanel a prefeitura recebeu até hoje e não foi atrás. São 150 milhões de reais que estão depositados no Fundo de Compensação do Secretaria do Estado e que a prefeitura não vai atrás. Então, tem outras formas da prefeitura até aumentar a sua receita, dentro das leis que já existem. As alterações têm que ser adaptadas, no mínimo, no máximo, para manter o que está na lei da BIC. Nós também não podemos ser inconsequentes de criar uma lei, como foi feito em 2004, por não respeitar a lei da BIC. O plano diretor ficou bloqueado 12 anos. O que interessa? Não somos burros. Nós não vamos fazer isso. Agora, o que está na lei da BIC, nós temos que obedecer. Então, a nossa proposta é de não suprimir os 2 artigos e sim manter como está na lei da BIC. Pessoal, só para lembrar, nós não estamos sugerindo a supressão dos 2 artigos, é como está aqui atrás. Tá? Nós estamos alterando o primeiro, mencionando a zona de proteção ambiental, que são as 3 leis, nós temos as 3 bacias, tem que ser respeitada. Nós estamos pedindo para revogar apenas o artigo 123, 123. Tá? E lembrando que a gente não está falando que o plano diretor está totalmente errado. Tá? Nós estamos aqui focados no artigo 123 e artigo 122. Nós estamos aqui para mudar o plano diretor inteiro. Tá, gente? Não é essa a nossa ideia. E como já foi colocado pela Silmara, as leis ambientais, o lote mínimo, tamanho, doação para a prefeitura, área permeável, área florestada, isso não vai alterar. Os condomínios têm que obedecer da mesma forma que uma residência. Né? A mesma residência que tem muita gente que mora em residência aqui, tem que obedecer as leis aí. Se for aqui em Sucre ou Sucre, 20%. Se for feito um condomínio aqui nessa região, é a mesma coisa, 20%. Eles têm que respeitar. Tá? Só queria deixar isso aí bem claro. Tá? Obrigado pela participação, Lima. A Eliette agora quer também contribuir aqui. Vou passar a palavra a ela. Bom, vai ser rápido.
O Lima falou bem quando ele falou sobre a elaboração do plano diretor em 2004, e eu participei de todas as audiências públicas, aqui eu conheço muita gente que também estava presente na época. Nós tínhamos uma lei específica em trâmite, lá na Secretaria do Meio Ambiente, da Bacia Billings. E quando fomos discutir em 2004 a elaboração do nosso primeiro plano diretor, que era uma previsão do Estatuto da Cidade, nós precisávamos fazer, havia ali um desejo e uma vontade de que a lei específica passasse em 2005, no máximo em 2006. O plano diretor foi elaborado com um quadro de ocupação baseado já num quadro de discussão de quase 15 anos, a Silmara também estava junto, e nós apenas, em 2004, o que aconteceu foi que a gente foi meio apressado. Colocamos o plano diretor em uma condição que nós acreditávamos que a gente já conseguia aprovar pela Assembleia em 2005 e não passou. E isso se estendeu e acabou passando em 2009 e em 2010 o governo fez o decreto e a gente pôde fazer a compatibilização. Então, como em 2004 nós tivemos essa falha e nós reconhecemos isso, porque a Associação Comercial está com essa cadeira já há mais de 15 anos, então a gente tem todo esse histórico lá. Em 2014 também tivemos alguma falha, gente, porque as leis são complexas, a gente não consegue entender tudo rapidamente. Apenas com a aplicação dela, quando a gente vai trabalhando e a gente vai encontrando as dificuldades, a gente vai discutindo com a secretaria e vai ajustando. E quando nós resolvemos pensar nessa nova lei de parcelamento do solo, porque ela tem que acontecer, porque a nossa lei de parcelamento do solo é de 1998, de 1988, né? Eu não me lembro. É muito velha. E não se adequa mais à nossa realidade. Tudo mudou. As leis mudaram, as leis ambientais mudaram, o Código Florestal mudou, gente, nesse tempo. Então nós precisamos modernizar. Então, assim como em 2004 nós tivemos uma falha, porque nós não conseguimos abordar tudo que a lei trazia, em 2014 aconteceu a mesma coisa. Uma lei que tem nem sei quantos capítulos e quantos artigos, apenas 2 artigos foram equivocados, que são esses. Então, parabéns para Ribeirão Pires, porque hoje, aqui na Bacia Billings, nós somos a única cidade que temos plano diretor compatibilizado e plano diretor revisado. Então, a gente tem assim, todas as condições de pedir na Secretaria do Meio Ambiente a nossa parte em dinheiro disso. Né, secretário? Então, a gente vai colocar essa lei à disposição da Secretaria do Meio Ambiente que vai poder fazer isso. Então, essa é a minha fala, para deixar um pouco mais claro aqui como foi a nossa discussão nesse tema. Por questão de ordem, você citou 2004, a elaboração do plano diretor, eu fiz parte como delegado que elaborei. E desde 2004 eu falava, quem ia decidir se era lei de mananciais ou se era estatuto da cidade que era constitucional, desde 2004 eu falava, é os 11 cabeçudinhos do Supremo, não adianta, ninguém procurou o Supremo, como eu disse. E tem mais uma coisa, de novo estou vendo a mesma coisa, sendo que se tivesse o Supremo assentado em 2004, que é quem ia planejar a cidade, a gente tinha respondido essa pergunta, se é nós, como plano diretor, ou a lei de mananciais. Gente, agora nós vamos dar sequência. Nós vamos entrar agora de quem fez o registro aqui da intenção de manifestação, tá? Então, o primeiro nome da lista aqui é o Lima. O Lima já falou, né, Lima? Então, não precisa falar. Eu acho que a segunda pessoa aqui é o nome de Jorge. Mas já falou também. Facebook é fácil, aqui dá uma frieza, assim, na coluna. Minha gente. Só um pouquinho. Você tem 2 minutos, tá? Eu vou estar cronometrando aqui. Eu, por sorte. Pessoal, silêncio aí, atenção.
Eu, por sorte, semana passada, eu fui num evento em São Paulo de habitação. E é para esses estúdios pequenos, para nômades digitais, pessoas que eles rodam muito, viajam muito, então quando eles estão lá, eles moram, quando não estão viajando, tem uma startup que aluga. E o padrão dos condomínios, que era um negócio interessante, a gente se preparar com alguns condomínios, estúdios pequenos, que ocupam muito pouco espaço, se preparar para o futuro de nômades digitais. São Paulo está virando um polo de cultura, de startup, começar a criar alguns mecanismos aqui para os caras virem passear aqui de segunda, como turista. É turismo tecnológico, é uma coisa incrível. Muitas vezes o cara tem uma ideia, ele quer ir na periferia, apesar que nós somos uma periferia de luxo, né? Eles querem ir na periferia para validar a ideia que eles tiveram. Você entendeu? E isso é incrível para o turismo, que ocupa de segunda a sexta. O problema do turismo é de segunda a sexta. Sábado e domingo é fácil, todo mundo ganha dinheiro. Então, assim, não é questão de condomínio, é olhar o tipo de condomínio que nós vamos querer para o futuro. Porque, me desculpa, boa sorte, eu não sei se ele vai entrar nesse meio, aquele condomínio que tinha lá no Campinho do Chumbrega, mas está feito. Está feito, é passado, não adianta. É pensar o tipo de condomínio que a gente quer para o futuro, já pensando em turismo, já pensando em turismo tecnológico. Tem uma fala incrível de um cara, que o cara gasta $1.000 lá no Vale do Silício, na China, num lugar de startup, passeando, e muitas vezes ele leva ideia de $1 milhão de lá daquele lugar, que ele recria, né? É só isso que eu queria falar, minha gente. Tem a ver não só o tamanho do condomínio, mas o modelo de condomínio. Obrigado. Obrigado, Jorge. Agora eu passo a palavra para Elizabeth. Elizabeth, mesma regra do Jorge, vou estar iniciando aqui, tá? Tem 2 minutos, tá? Boa noite a todos. Sou Elizabeth, moro aqui na cidade, sou geógrafa e também participo da Associação de Bairro da Vila Marquesa. Eu queria questionar, primeiramente, que essa audiência pública foi chamada sem avisar previamente a população quais eram as alterações previstas para esses artigos. Tá? E no artigo 195 do plano diretor, diz que esse estudo e esse plano tem que estar disponibilizado para a população 15 dias úteis antes da audiência pública, para que a gente possa apreciar e
Agora eu chamo Lúcia Wilson. A mesma coisa, tá? Eu vou estar contando o tempo aqui em 2 minutos. Boa noite para todo mundo, tá? Eu vim aqui reivindicar, sim, que minha mãe tem 84 anos, pode anunciar a pauta, vocês podem cortar o microfone, só que aqui foi o último recurso da gente, porque nós já fomos na prefeitura, já fomos na Sabesp, passa o cano da Sabesp na porta da minha mãe, que era uma viela, ontem ela saiu de lá, só por Deus que eu tenho um vídeo aí, sabe, uma viela, como está aqui lá embaixo, num estreito desse tamanho, para o médico tirar ela de lá. Já foi 2 ou 3 vezes a gente chamado de resgate. Então, é falta de respeito, porque a minha mãe mora 84 anos lá, e aí passaram o cano da Sabesp, eles falam que não tem nada a ver. Aí manda para a prefeitura, eles também não tem nada a ver. Agora eles estão falando que a culpa é do morador, que o morador tem que tirar aquela terra que caiu lá. Mas tem mais de 10 anos que esse cano está vazando lá e ninguém faz nada. E a gente veio aqui pedir respeito, que a gente paga imposto, a gente está sempre lutando para ter o que a gente tem, para tomar conta do que é da gente. Sabe, você só paga imposto, você só paga as coisas. Agora passa aquele cano lá e mas ninguém quer saber. Aí fala que é o morador. Agora a minha mãe não tinha como sair por cima, porque por cima caiu tudo. A parte que ela tinha que passar por cima, que a gente ia fazer uma rampa, para poder passar o carro lá embaixo, não tem como, nem resgate. O rapaz não te viu lá, eles moveram céus e terras para tirar minha mãe de lá. Teve um médico, resgate, o cara tirou ela de lá, um monte de gente, numa cadeira de banho. O rádio já foi lá, só que vai um, vai o outro, só que ninguém resolve o nosso problema. Já tem isso na justiça, não é hoje que eu estou reivindicando, não. Já tem isso na justiça faz tempo. Eu estou falando para a defesa civil, faz tempo. Eu falei assim, uma hora alguém vai ficar doente lá, não tem como sair dali. Sabe onde que é isso aí? É Vila Aurora. É Vila Aurora. A gente fala de meio ambiente, mas a nossa cidade está tudo cheio de buraco, está tudo cheio de... Tá bom. Eu falei, eu agradeço a todo mundo. Mas eu quero que alguém faça alguma coisa, porque eu estou pedindo. Dona Lúcia, obrigado pela participação, Dona Lúcia. Eu chamo o senhor Ayrton para participar. Começando de agora, eu queria registrar a pública e notória incapacidade do poder público. Pelo menos desde que eu moro aqui, eu cheguei em 79 aqui, a gente já notava assim, dificuldade em alugar uma casa, dificuldade em comprar um imóvel, dificuldade em legitimar aquele imóvel, né? Foi passando o tempo aí, com o advento aí da obrigatoriedade do plano diretor, e você deixa de responder as leis restritas ambientais aí de 76 e 77, passa a atender as leis específicas de bacia, a continuada dificuldade ou até má vontade do poder público em fazer habitação popular. Aqui nessa cidade não tem uma casa germinada com a outra que seja o pobre, entendeu? E para terminar, eu não sei se falta didática, mas eu não consigo ler e entender o que está aqui. Além de não conseguir ler e entender o que está aqui, para terminar esses 2 minutos, aqui não é Arujá que passa a Dutra, aqui não é Barueri que passa a Castelo, aqui não é Cotia que passa a Raposo, entendeu? Então nesse encravo de fim de mundo aqui, eu não sei quem é que vem morar aqui no condomínio de alto padrão para ir trabalhar em São Paulo. Terminei. Obrigado, Ayrton. Agora eu chamo o José Soares para falar. Boa noite. Eu sou do Movimento de Defesa da Vida do Rio Grande do ABC. Lembrando que dia 13 agora
a Lei Billings, a 13579, completa 10 anos. E nenhuma daqueles artigos que estão na lei o poder público exerceu. Mas estão exigindo mudanças na lei já, porque ela está muito restritiva. Então, a retirada de alguns artigos da lei que atende a Billings é para atender uma demanda da grande burguesia. Né? E nós estamos aqui vendo o poder municipal refém do mercado imobiliário, beijando a mão do mercado imobiliário. A cidade tem vários condomínios, supostamente condomínios, não é? São áreas fechadas por moradores que acabam tendo a cara de condomínio. Talvez eles nem saibam que é um condomínio de fato. A Lei Billings fala que é acima de 10 metros quadrados, você pode fazer, aliás, até 10 é condomínio. Acima disso é parcelamento de solo. O plano diretor, ele é mais restritivo do que o Billings. Ele não está inadequado. Mente quem está dizendo que ele está inadequado. Por quê? É inversamente proporcional à área de proteção, a PP que a gente chama. Se eu falar que é 30 e eu disser que é 10, eu estou sobrepondo. É inversamente proporcional. A lei diz que é 30, se eu falar que é 10, eu estou negando os 30. Em área de ocupação, se é 20 e eu disser que é 10, é mais restritivo. É inversamente proporcional o processo de ocupação. E o que eles estão propondo aqui é segregação socioespacial. Os pobres para as periferias, empurrem para Rio Grande da Serra, empurrem para Mauá, empurrem para as divisas, e a grande burguesia com toda a infraestrutura do centro. O transporte, o esgoto, o sistema de comércio, e o burguês para morar longe, a população longe. Então essa é a demanda que está proposta aqui. E aí eu queria acreditar em vocês. Né? Gostaria de acreditar em vocês. Né? Até porque estou tentando dizer aqui que o lobo agora é vegano. Não come nada de derivado animal. É essa a proposta deles. Enganação. Pessoal, muito obrigado pela participação. Eu chamo agora aqui a senhora Valderez para participar. Boa noite, Valderez, sou do coletivo TEIA Educativa e também conselheira dos sindicatos professores na regional de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, professores na rede estadual. Eu acho simbólico e quase um escárnio achar essa discussão feita justo hoje, no Dia do Meio Ambiente. Um tema que é tão caro para a nossa cidade. Gostaria de lembrar, como ressaltou o Beth e a Ayrton, a questão da moradia, porque estão pensando em moradia, um padrão mais alto, e não estão pensando na moradia popular. E mais, na moradia popular que já existe e que continua irregular, porque não há um interesse dos conselhos, do poder público, de divulgar para a população que ainda não tem suas escrituras, que isso já pode ser feito. Por que não há uma lei que regulamente defina os critérios de que as pessoas podem regular seus loteamentos, pessoas que moram há décadas na cidade e não têm suas escrituras? Por que será que essa discussão não interessa? Então, fica aqui a minha proposta, que se discuta isso. E mais, os impactos que esse tipo de condomínio tem que ser tudo discutido. A senhora ali falou da questão da Sabesp, que é um problema sério na cidade. A Sabesp, por exemplo, é só um exemplo, mas tem outros serviços, da demanda que esses tipos de condomínio vão acarretar para a cidade. Eu sei que a maioria vão jogar de volta no Rio, a Sabesp provavelmente vai dizer que pode, está tudo bem, está habilitada porque ela tem alta tecnologia que dá dividendos lá na Bolsa de Nova York. Mas aqui no chão, é a senhora lá que não pode entrar na casa dela no dia que está chovendo.
interessar para alguns. O desenvolvimento fica para eles, mas a desgraça ambiental, a pobreza fica para a grande maioria da população. Obrigado pela participação. Eu gostaria de convidar agora para participar o senhor Márcio. Uma questão de ordem rapidinho. Nós produzimos água para Mercedes, Scania e Volks, pode ir embora. Acabar a água, eles ir embora, na Vila Detroit. Só deixar constatado. Os carros velhos já estavam assim. Gente, silêncio aí que o senhor Márcio vai falar. Pessoal, boa noite. Meu nome é Márcio, eu sou sociólogo. Atualmente faço mestrado em políticas públicas pela Federal aqui do Grande ABC. Minha área de especialização, minha área de pesquisa é justamente participação popular nos processos de tomada das reformas de infraestrutura urbana. Tá? Especificamente, meu ponto de pesquisa é sobre planos diretores. Como a gente está então debatendo aqui uma alteração sobre isso, achei importante dar uma contribuição. Para a nossa grande surpresa, efetivamente essas alterações que estão sendo aqui hoje em tela, elas não foram divulgadas previamente. Isso fere de morte, por exemplo, o Estatuto da Cidade, que é uma legislação federal, a qual ordena as alterações dadas nas leis municipais, seriam os planos diretores. Então, obviamente, para a gente poder fazer um debate qualificado sobre esse tipo de alteração, essas alterações deveriam ter sido publicadas anteriormente. Como é que a gente pode chegar aqui agora, nesse momento, se deparar com isso e debater um debate qualificado com vários especialistas que compõem a mesa? Fica bem difícil para nós, enquanto população civil, fazer esse debate dessa maneira. Além disso, quando a gente debate plano diretor, quando a gente debate legislação urbana, a primeiríssima coisa, a primeiríssima tarefa a se fazer é entender qual a vocação da cidade, qual a vocação do município, certo? Nós estamos morando numa estância turística produtora de água. Pensar então em grandes guetos de morada, nos quais, obviamente, são grandes condomínios, a gente não está falando de pequenos condomínios, pequenos prédios, a gente está falando de 10 mil metros quadrados, gente. 10 mil metros quadrados é o que a lei permite. Se a gente suprimir isso, então a gente imagina algo ampliado. 10 mil metros quadrados é uma área quase como se fosse assim, 4, 6, 10 quarteirões. A gente não está falando de empreendimentos pequenos, tá? É importantíssimo considerar a vocação da nossa cidade enquanto estância turística e como produtora de água. Considerar isso também como fonte de renda. A gente tem condições de pedir contrapartidas em verba, em arrecadação para o município, como alternativas, talvez, ao tipo de arrecadação, por exemplo, que poderia ser advinda de grandes condomínios, como por exemplo o IPTU. Então, pensar alternativas. Ninguém aqui é contra o desenvolvimento da cidade, ninguém aqui é contra a arrecadação por parte do município. Alternativas de acordo com a vocação municipal. E somente para concluir, eu gostaria só de entregar aqui à mesa, tá? Esse aqui é um documento técnico elaborado por um coletivo de cidadãos, tá? Aqui da cidade, no qual a gente montou diversas considerações, inclusive dando essas alternativas arrecadatórias para o município e as nossas ponderações em relação à alteração. Peço perdão já adiantado, porque as nossas considerações foram montadas tendo em vista, pelo que havia sido divulgado nas chamadas públicas, que ambos os artigos 122 e 123 seriam suprimidos. Então, nossas considerações foram montadas com base nessa informação que estava na chamada pública da audiência, que seria a supressão, certo? Como eu falei, é uma surpresa que a história não seja bem essa. De qualquer maneira, a gente vai estar submetendo esse documento aqui à mesa. Infelizmente, a gente não vai dar tempo de fazer a leitura, mas espero que a mesa leve em consideração nosso documento na hora de emitir qualquer tipo de parecer. Ok? Obrigado. Obrigado mais pela participação. Lembrando que toda proposta, toda sugestão é bem-vinda, tá? Nós estamos aqui abertos, inclusive nós estamos abertos durante 5 dias, a partir de amanhã, na Secretaria de Habitação, a receber qualquer tipo de proposta para ser analisada, para ser discutida. Tá? O próximo, pegou a palavra, seria a Laura. Uma vez de cada só? É uma vez de cada? Bom, antes eu vou pedir na oportunidade uma questão de ordem e uma oportunidade de questão de esclarecimento também, até para sanear o que o colega considerou, e é em função da questão de ordem.
Pelo que entendemos, a fala é a qualquer tempo, portanto, cabem restrições. Tudo bem? Então, na questão de ordem, sem somar o tempo, eu gostaria que fosse considerado aqui alguns descumprimentos das normas, tá? Até por uma questão do ordenamento jurídico. Não houve material de apoio na realização desse advento. O quórum da sociedade civil está prejudicado em função da falta de socialização e divulgação do evento. Isso, não, estamos consignando porque isso vai ser peticionado junto ao Ministério Público. Além de outros fatores aqui que foram pontuados. Eu ia comentar sobre a falta da ação fiscalizatória do ato parlamentar, mas me surpreendeu a presença de alguns vereadores aqui, aos quais parabenizo eles. É importante que eles participem e se apropriem do processo de discussão. Mas, em especial, que se dê atenção ao verdadeiro cidadão que se pronuncia aqui e que muitas das vezes bate na porta de cada gabinete nessa cidade e não se resolve e a gente perde o quê? O foco. Qual é o foco? É o condomínio ou a função social da cidade e da propriedade? Por fim, na questão de ordem, o regulamento não foi socializado à plenária, portanto, o ato deveria ter sido suspenso por uma questão legal. Avançando agora com a nossa consideração, gostaria de afirmar que o ordenamento jurídico com relação ao direito à cidade, ele se baseia na função social da cidade e na propriedade em primeiro plano. E alguns aqui se manifestaram na questão da ausência de habitação de interesse social e trazemos a público aqui que o último cadastro no município de habitantes no território que tem interesse em habitação nessa cidade supera o número de 4.000 pessoas. E em nenhum momento aqui os presentes que ordenam essa propositura se colocam em função de resolver essa problemática. Ao contrário, nós estamos gerando uma nova problemática com segregação socioespacial indo na contramão do direito. Tá? Então, mais o ponto a serem consignados aqui é justamente a habitação de interesse social versus não lugar, versus a segregação. E também em nenhum momento se vê a discussão do direito ao território que é nosso, que aqui já estamos, com relação à regularização fundiária de nossas residências. Sendo que nosso município, o pessoal do cartório se faz presente, nós temos superior ao número de 80% das habitações do município estão irregulares. É uma cidade totalmente irregular que quer partir do princípio que a irregularidade maior predomina no interesse do capital. Infelizmente, a corrupção está predominando aqui descaradamente, além de várias irregularidades aqui pontuadas, gente. Está difícil, até digerir esse processo. Agora, me surpreendeu a proposta de mudança, não sendo contra ou a favor, porque quando se fala em licenciado do Estado, e quando se fala em ações interventivas em uma área superior a 10 mil metros, até 60 mil metros ou 20 mil metros, me preocupa a movimentação de terras observada a topologia do nosso território. Quando a movimentação de terras é superior a 3 mil metros cúbicos, já garante que o IACTESB tem que proceder a algumas ações e intervenções. Eu me entendo que o licenciamento não cabe nem a CETESB, dependendo do porte do condomínio, tem que ser do IBAMA. Porque eu tenho impactos em saúde pública e não é cobrada a avaliação de impactos em saúde de projetos e empreendimentos de grande impacto. Isso precisa ser revisto. Esse gatilho está me soando a mesma coisa que aconteceu na cidade de Santo André e a discussão